Fala, gente! Venho trazer um conteúdo a respeito da Embraer, que é uma das ações que mais sobem aí no ano na Bolsa Brasileira e que recebeu o maior pedido da sua história de encomendas de jatos executivos. Então a gente vai falar um pouco da Embraer no vídeo de hoje. Já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, curta o vídeo, encaminhe ele para um amigo que tem Embraer na carteira ou esteja interessado e bora aqui para o conteúdo. Bom, a Embraer ela sobe 163% em um ano, ou seja, nos últimos 365 dias. Isso é a melhor performance para uma empresa na Bolsa Brasileira. E por que isso ocorreu? Basicamente, nos últimos 365 dias, a gente teve uma piora no cenário macroeconômico brasileiro. A Embraer, como a gente vai ver, ela é uma empresa que tem boa parte das receitas dolarizadas, então ela se beneficia de um cenário macro pior no Brasil e um dólar mais forte. Além disso, os executivos vêm fazendo melhorias na companhia, o famoso turnaround, e isso faz preço também. E basicamente por isso nós temos esse desempenho. Então a grande notícia foi essa, a Embraer fecha o maior contrato da história em aviação executiva, ações sobem 15%. Dando mais detalhes sobre esse acordo, a Embraer ela vai produzir 182 jatos executivos, os jatinhos, Vale lembrar que a aviação comercial são os aviões comuns de aeroportos e os aviões aviação executiva são os jatinhos realmente para um público mais alta renda. Então a Embraer ela vai produzir 182 jatos executivos para uma empresa americana chamada Flexjet. Esse pedido ele foi o maior já recebido pela Embraer nesse segmento de aviação executiva, que hoje corresponde a 40% da operação da Embraer. Esse negócio ele vai aumentar a carteira de pedidos geral da Embraer em mais ou menos 26%, para algo como 29 bilhões aí, e a de jatos executivos cresce aí mais de 2 vezes, para 10 bi de dólares. O CEO da Embraer deu vários discursos comentando esse acontecido. Mas e aí, será que isso é uma oportunidade para a gente estar comprando as ações da Embraer? Vamos verificar aqui. Bom, queria trazer dados práticos aqui, como eu comentei, as receitas da Embraer aqui, 61% advém da América do Norte e 19% da Europa, Então, a empresa ela é muito pouco dependente da economia brasileira. E aí, como a Embraer ela é um player global, a gente precisa comparar a Embraer com os players mundiais, que são comparáveis a ela. Então, a gente pode verificar aqui que nos últimos 5 anos a Embraer teve o maior crescimento de receitas, com 14,5%. Lembrando que a gente passou nos últimos 5 anos pela pandemia. Quando a gente analisa a margem EBITDA, a Embraer ela tem 7,6% de margem EBITDA. Um pouco disso é pelo mix de produtos da Embraer, mas a gente vê que ela, em tese, tem bastante terreno ainda para ganhar margem EBITDA comparado com os concorrentes dela que não crescem como ela. E quando a gente fala aqui de margem líquida, daí sim, a Embraer é o case de sucesso com 8,2% de margem líquida, enquanto clientes aqui, como concorrentes, na verdade, como a própria Bombardier, tem uma margem líquida que é a metade da Embraer. A Bombardier é uma concorrente com negócios bem parecidos com a Embraer, é uma empresa canadense. E o ROI aqui, o Return on Equity da Embraer, ele também é dos mais altos. E isso aqui, quando a gente fala de investimento, o investimento a longo prazo, ele tende a se igualar com o ROI, com o Return on Equity. Então a gente tem a Embraer aqui com um número relativamente alto, isso é um sinal positivo. E aí, será que vale a pena comprar isso baseado apenas nessa notícia de novas compras, de novos pedidos de jatos? Eu trouxe aqui a comparação através do EV/EBITDA, tá bem? Por que o EV/EBITDA? Porque se a gente pegar o preço sobre lucro, o lucro ele é muito distorcido em uma empresa exportadora, principalmente de bens de capital como a Embraer, onde o fluxo de caixa ele é muito estável, Então, a gente volta um pouco, a gente analisa antes do lucro, ou seja, nós não vamos considerar, por exemplo, o resultado operacional, os heads, variação cambial, e a gente vai analisar o EBITDA. O EBITDA ele já vai dar uma aproximação melhor aqui das atividades da Embraer.
E quando a gente analisa esse EV/EBITDA, a gente vê que a Embraer está negociando aqui a mais ou menos 12 vezes EV/EBITDA. Tá? Isso é, de certa forma, acima da média histórica dos últimos 20 anos. Aí vai. Mas é interessante que a gente vê que a Embraer está com um momentum forte, né? Ou seja, as ações estão com força, o investidor está comprando. E quando a gente tira os eventos outliers aqui, como a pandemia, né, onde a gente teve uma distorção de preços bastante grande, a gente vê que a Embraer, nas máximas, ela atingiu 16 vezes EBITDA. Se nós formos fazer uma regressão e, digamos, imaginar, né, projetar que a Embraer ela vai voltar a atingir a negociar 16 vezes EBITDA, nós estamos falando que de 12 para 16 vezes nós vamos ter um potencial de alta aí de 33% nas ações. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, caso você queira, olha Sérgio, eu quero saber a sua recomendação aqui para a Embraer, eu convido você a clicar no comentário fixado, conhecer a carteira global, onde de fato eu passo a estratégia ali para o cliente, né? Mas nesse caso aqui, se você olhar unicamente um indicador onde a empresa ela teria que chegar na máxima aí dos últimos 20 anos para atingir, você teria aí um potencial de alta de 33% nas ações, tá bem? Se você tem uma abordagem mais fundamentalista, é um investidor mais conservador, que gosta de comprar com uma margem de segurança e às vezes esperar anos para aquele investimento se concretizar, né, ou amadurecer, que seja, talvez não faça tanto sentido para você. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo a esclarecer para você o caso aí da Embraer e colocar essa notícia de principal pedido aí para a empresa em aviação executiva em perspectiva aqui com o valuation, né, e as condições financeiras da empresa. E eu te espero aí no próximo vídeo sobre investimentos. Um forte abraço aí e você tenha uma boa semana.